Glória a Deus. Hoje é uma manhã especial, né? Tivemos aí bastante recados e eu queria mesmo pedir a vocês para que vocês acolhessem com mansidão mesmo esses pedidos que foram feitos aqui, principalmente os nossos dados cadastrais, que nós precisamos mantê-los sempre atualizados. É muito importante, é importante também para o ministério, para poder também assistir vocês de uma maneira melhor. Amém? Então, é por isso que existe esse trabalho todo da equipe da diretoria, da secretaria, para poder incentivá-los mesmo, encorajando a fazer essa atualização e participe, se envolvem aí dos nossos trabalhos. Vocês, pais, que têm seus filhos adolescentes, tragam à noite para poder receber uma palavra dos céus. Amém? E você também que é homem, não tem nenhum compromisso no dia 4, participe, venha, se envolva. É um trabalho que a turma aí está fazendo e tem sido um tempo maravilhoso, um tempo muito bom e importante para o nosso crescimento. As mulheres já têm participado dos encontros com as mulheres, têm visto o quanto isso tem sido importante. Os homens têm percebido as suas mulheres crescendo, avançando, prosperando, e agora é a vez dos homens também receber uma porção daquilo que o Senhor tem para cada um deles, para que eles possam entender e compreender o seu papel, o seu propósito, para continuar avançando e ter um casamento, um relacionamento estruturado, uma vida no Senhor bem alinhada e ajustada. Aqueles que estão solteiros, se preparando cada vez mais para se tornar um homem de referência nessa sociedade, onde os valores estão sendo invertidos e tem feito com que as coisas vão cada vez mais de mal a pior, e não é o desejo de Deus, amém? Glória a Deus. E eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, se vocês trouxeram aí a sua Bíblia, eu quero já deixar eu quero pedir para que vocês abram comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. A mensagem que nós estamos trabalhando durante esse período do mês de agosto é referente ao tema Mantendo a Chama Acesa. Esse tema ele foi ministrado e compartilhado ao coração do nosso pastor Bruno, e como esse tema também ele foi trabalhado dentro de um livro que já se esgotou na nossa livraria, mas você pode procurar a Marlia para você poder fazer a sua aquisição, fazer o seu pedido. Eu queria pedir à produção para poder compartilhar aqui na tela o nosso livro que nós estamos trabalhando nesse mês de agosto, que é o livro Uma Vida em Chamas. Ele é do pastor Rick Renner, não é o cantor, amém, irmãos? Mas é um pastor russo, um grande homem de Deus. Ele tem sido uma referência no nosso ministério, tem feito grandes livros e tem escrito também grandes livros que têm nos auxiliado, nos ajudado no nosso dia a dia. E eu queria até mesmo indicá-los para que vocês possam fazer aquisição, para que vocês possam estarem lendo esse livro, mantendo esse livro mesmo na sua biblioteca. Nós somos uma igreja que ama ler. Amém? Somos uma igreja que não somente lê a Bíblia, que é essencial e é crucial para a nossa vida, mas também temos as extensões de outras literaturas dentro do propósito, dentro da visão que nós cremos por meio das Escrituras, que vão abençoar a nossa vida. E esse livro é um desses livros, e nesses encontros que nós tivemos aqui na igreja, nós abordamos vários temas que são importantes e relevantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, e com a temática de manter a chama acesa. Amém, irmãos? E é importante que eu quero apenas fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que nós aprendemos nesses encontros no mês de agosto. Uma das coisas que nós precisamos sempre lembrar, porque é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas, é segurança para nós lermos as mesmas coisas, para que a gente possa cada dia mais crescer, para que a gente possa cada dia mais avançar no propósito, naquilo que Deus tem para a nossa vida. E desde o início desse tema, dos nossos encontros, nós tivemos uma
temática, homens e mulheres de Deus ministrando a respeito de uma vida em chamas, a importância de nós vivermos uma vida incendiados. E essa palavra incendiados eu vou discorrer com vocês aqui mais à frente, mas ela traz uma ideia de constância. É algo que nós, filhos de Deus, precisamos desenvolver na nossa caminhada, devido às circunstâncias que se levantam contra a gente, porque nós não vivemos para viver conforme o padrão deste mundo. Nós somos convidados e instruídos a viver uma vida onde a Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2, onde nós devemos apresentar o nosso corpo ao Senhor como um culto racional, e nós não vamos viver conforme o padrão e o sistema deste mundo, e para que a gente não venha seguir os princípios que o mundo estabelece nos dias de hoje, nós, por meio da palavra de Deus, nós renovamos a nossa mente, por meio da palavra de Deus, e renovando a nossa mente diariamente, por meio da palavra de Deus, nós vamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Por mais que naturalmente falando e mostrando o quanto nós permanecemos aqui neste mundo, mas nós não somos deste sistema. Amém? Nós fomos criados para a boa obra no Senhor, mas fomos comprados por um alto preço. Qual preço é esse? Um sangue derramado por meio de Cristo Jesus. E por meio desse sacrifício, desse preço que foi pago ali naquela cruz, aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, agora a sua vida já não é mais para ser vivida de qualquer forma, mas é uma vida que nós precisamos desenvolver e viver para agradar ao Senhor. Amém? Então, esses encontros que nós tivemos aqui na igreja, nós falamos a respeito de uma vida em chamas, de vivermos uma vida incendiados, e também existem lenhas que vão ser necessárias para que a nossa chama ela não venha a ser apagada. Nós aprendemos aqui em relação a essa temática de vivermos incendiados. Nós temos aqui algumas lenhas que foram ministradas, ensinadas para nós, para que a gente possa manter esse fogo aceso na nossa vida. Nós tivemos aqui as pessoas falando sobre a palavra de Deus, o quanto ela é importante, essencial e crucial para a nossa vida, para que essa chama que foi acendida no nosso coração, ela não venha se apagar. Amém? Falamos também a respeito de humildade, falamos a respeito de uma vida de oração, falamos também a respeito de uma vida no temor do Senhor, falamos a respeito de sermos incendiados por uma vida evangelística, aonde nós iremos alcançar pessoas, aonde nós iremos alcançar vidas para Cristo. E às vezes pensamos que esse trabalho é apenas para aqueles que atuam no ofício do evangelista, mas nós entendemos que nós recebemos um encargo, uma missão, uma direção da parte do Senhor, aonde Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Essa missão e esse encargo, ele foi dado não somente para aqueles que atuam no ofício do evangelista, mas para todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que agora fazem parte do corpo de Cristo, e agora essa comissão é para aqueles que são discípulos do Senhor Jesus. Amém? Então não tem como às vezes pensarmos em escapar dessa missão, mas nós também trabalhamos esse tema onde nós precisamos desenvolver esse hábito e essa cultura de falarmos de Cristo para as pessoas, que é importante, que é necessário, que é crucial. E uma das coisas que uma vez eu ouvi de um grande homem de Deus chamado Reinhard Bonk, que hoje ele já está com o Senhor, mas uma das coisas que ele disse a respeito do Evangelho de Cristo, e quando nós negligenciamos em anunciar a mensagem, é como se nós tivéssemos a solução, a cura para a doença da humanidade, e quando nós não anunciamos essa cura, não anunciamos essa solução para o pecado da humanidade, nós estamos deixando com que essas pessoas que estão doentes, que estão indo para um lugar eternamente longe do Senhor, elas podem deixar de experimentar, porque nós estamos sendo negligentes em não transmitir para elas a mensagem, a solução, a cura, ou seja, nos tornando egoístas.
Mas o desejo de Deus, irmãos, é que nós não sejamos egoístas, mas que nós sejamos alguém como Cristo, que fez e fará as mesmas coisas que Ele, iguais e ainda maiores. Amém? E se Cristo foi aquele que anunciou as boas notícias, nós, como filhos de Deus e imitadores de Deus, como filhos amados, como diz Efésios capítulo 5, versículo 1, nós também precisamos desenvolver essa cultura, esse hábito. Amém? Também falamos a respeito de uma vida de adoração, que não é uma vida apenas, que a adoração está relacionada apenas ao culto da igreja local. É importante nós entendermos que esse tempo aqui é um tempo não somente para que as pessoas elas possam chegar a tempo de ouvir uma palavra, mas esse tempo que nós temos de louvor, de adoração, é uma oportunidade que nós temos de engrandecer ao Senhor, é um tempo que nós temos de poder adorar a Deus, é um tempo onde nós podemos entregar a Ele o nosso culto, a nossa adoração, a nossa devoção, é uma oportunidade que nós temos de, através da nossa vida, também viver uma vida de louvor. Amém? O louvor ele não está apenas atrelado a esse momento de culto, mas nós entendemos e sabemos que nós somos criados para uma vida de louvor. Que vida de louvor é essa? Uma vida que agrada a Deus. Amém? E também na quinta-feira, pela vida da Fabiola, ela trouxe uma mensagem importantíssima para nós a respeito de ter uma vida entendendo o temor do Senhor. E eu quero convidá-los, pois essas mensagens elas já estão disponíveis no nosso canal do Spotify. Você pode ter acesso a essa plataforma. Também tem a versão gratuita e paga, mas você não deixe de ouvir essas mensagens. Não deixe de aquecer o seu coração com tudo aquilo que foi ministrado nesses encontros, nesses cultos, por meio de homens e mulheres de Deus, trazendo uma mensagem poderosa, trazendo instruções valiosas, que às vezes nós não encontramos nas redes sociais, por aí afora. Amém? Mas graças a Deus, porque nós temos um canal já disponível para poder ajudá-los e poder também auxiliá-los no crescimento de vocês, auxiliá-los no desenvolvimento do seu caráter, no seu desenvolvimento como filho de Deus, porque esse é o desejo de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Paulo ele fala para seu filho na fé Timóteo, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Amém, irmãos? Mas não para por aí. Ele diz ainda, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E esse pleno conhecimento da verdade nem sempre vamos conseguir atingi-lo quando nós somente participamos de cultos que acontecem na quinta-feira e domingo que nós temos aqui pela manhã e também à noite. Mas é algo que nós precisamos desenvolver diariamente na nossa vida, colocarmos como disciplina na nossa vida, como algo que nós precisamos desenvolver. Assim como profissionalmente nós estudamos, investimos tempo, investimos recursos financeiros, passamos horas até mesmo sem dormir, virando até mesmo à noite para poder estudar e logo em seguida, pela manhã, fazer uma prova. E graças a Deus que vocês não passaram por isso, somente eu. Quantas vezes, às vezes, não ter ali um foco, uma atenção na sala de aula, deixando para depois, ou então deixando para a última hora, uma matéria onde se levam ali dias para poder ser ensinados, para fazer ali aquela construção de uma ideia, para que quando a gente chegue na prova, a gente não venha ser reprovado, mas a ideia da prova é para que a gente venha ser aprovado e mostrar o quanto nós conhecemos daquele assunto. Por isso, irmãos, às vezes gastamos horas e às vezes podemos perceber como é uma vida de uma pessoa que às vezes vive uma vida deixando as coisas para a última hora, em cima da hora, e quando ela menos espera, ela acha que as coisas elas vão se dar bem, e pode acontecer em alguns momentos se dar bem mesmo, mas não é algo que vai acontecer de forma constante, mas é algo que nós precisamos entender e compreender, que nós precisamos nos planejar, nos organizarmos, para poder viver uma vida que agrada ao Senhor. Amém? E isso é interessante e até mesmo entra dentro de um tema que nós vamos trabalhar nessa manhã,
que é um tema que chama incendiados pela submissão à autoridade. Amém? E quando nós falamos a respeito de submissão à autoridade, e eu quero já pedir para que vocês, já que abriram aí em Romanos 12, versículo 11, eu vou ler com vocês, mas só dando aqui uma introdução daquilo que nós vamos falar a respeito de submissão à autoridade. Uma das coisas que nós precisamos entender que a palavra de Deus é a nossa autoridade máxima. E quando nós entendemos a respeito desse princípio da submissão à autoridade, é uma atitude voluntária que nós precisamos desenvolver no nosso coração em obedecer os princípios da palavra de Deus. Amém? Mas antes de falarmos sobre submissão à autoridade, eu queria ler com vocês, se vocês abriram aí, acharam, Romanos capítulo 12, versículo 11, diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém? Em uma outra versão, chamada J.B. Phillips, diz assim: não deixemos que a negligência arruine o nosso trabalho e mantenhamos acesas as chamas de nosso espírito enquanto fazemos nosso trabalho para o Senhor. E antes de entrar nesse tema, submissão à autoridade, nós precisamos entender que o convite, não somente do livro que eu mostrei para vocês aqui, que nós estamos lendo, que nós estamos trabalhando, mas quando a gente lê no livro de Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo ele fala para Timóteo a respeito de reavivar o dom de Deus que foi dado a ele pela imposição das mãos dos presbitérios e também por meio da imposição de mãos do apóstolo Paulo sobre a vida dele. Paulo ele estava trazendo a Timóteo uma consciência de que aonde ele já havia sido acendido pela chama do fogo do Espírito Santo de Deus na vida dele, por meio da experiência do novo nascimento, ele entendeu que devido às circunstâncias, que devido às pressões, Timóteo ele estava começando a esmurecer na fé. Amém? Ele já estava passando por uma situação onde o dom que ele recebeu por meio da vida de homens de Deus, por meio de Deus, através da vida de homens que imporam as mãos sobre a vida de Timóteo, Paulo ele começa a perceber que Timóteo já não estava da mesma forma como antes, mas ele estava encorajando ele agora a voltar a viver uma vida incendiado pelo Senhor. E como eu disse, essa palavra incendiados, ela traz uma ideia de constância, porque quando falamos a respeito do fogo, e é interessante nós aprendermos um pouco em relação a isso, ou então até mesmo na escola, quando vamos estudar um pouco sobre a biologia, ou então sobre a história, como aconteceu a humanidade, as descobertas, uma das coisas que não pode faltar, e se a gente for olhar, é a questão do fogo. Amém? O fogo para a vida da humanidade é algo muito importante. Eu não sei vocês, mas de uma forma até mesmo tecnológica, o fogo ele foi essencial para ajudar na criação de algumas armas. O fogo também ele vai ajudar no aquecimento quando está em um ambiente frio, sim ou não? E quando nós entendemos a respeito do fogo, da sua importância, e para que ele possa ser importante na nossa vida e para que ele permaneça aceso, vão ser necessários alguns momentos nós colocarmos alguns materiais para que ele possa permanecer aceso. E nós conhecemos e sabemos que para que o fogo ele possa permanecer aceso, quando nós formamos ele ali por meio de lenhas, por meio das madeiras, para que ele venha permanecer aceso, é necessário sempre estar ali colocando madeira, sempre estar colocando ali lenha. E uma das coisas que eu achei interessante nesse livro que nós estamos lendo, Uma Vida em Chamas, o autor Rick Renner, ele vai contar uma experiência que ele teve quando ele comprou um apartamento onde ele mora atualmente ali na Rússia. E ele conta que aquele apartamento, quando ele comprou, fez ali a sua aquisição, ele conta a respeito de que o lugar aonde ele comprou era um lugar totalmente
desagradável aos olhos naturais. E quando ele comprou, fez aquela aquisição do apartamento, e quando ele entrou ali naquele espaço onde ele tinha comprado, ele começou a perceber o quanto aquele lugar estava defasado, o quanto aquele lugar aos olhos naturais estava ruim, um teto cheio de mofo, uma casa que já estava praticamente caindo ali aos pedaços, no caso, o apartamento, um lugar onde o piso ele era formado por tacos de madeira, e também assim os outros apartamentos seguiam da mesma forma. Mas o Senhor o inspirou a estar ali com um coração motivado, um coração alinhado, para que ele pudesse reformar ali aquele espaço que ele tinha feito a aquisição. Então ele começa a fazer todas as reformas, ele começa ali a construir, ele começa junto com a sua esposa a decorar o espaço, tirar tudo aquilo que estava ruim, tirando os cheiros de mofo, e por fim, ele tinha um espaço que para ele era um lugar muito importante, porque naquela época, quando havia um frio intenso, era necessário que em sua casa, ou então nas casas vizinhas, era necessário ter um lugar que nós conhecemos como lareira, para que eles pudessem manter aquecidos. E ele conta que naquele período de um inverno intenso, ele estava com pouca lenha, mas ele também sabia e conhecia algumas pessoas que tinham comprado um apartamento logo abaixo do seu apartamento, do seu andar, e ele disse que aquela pessoa, ela também iria fazer uma reforma naquele espaço, mas que Rick, ele pudesse comprar aquele, misericórdia, mas ele disse que Rick poderia, então, pegar ali aquelas lenhas, aquelas madeiras, para que ele pudesse colocar ali naquela lareira, para que o fogo pudesse manter aceso. Amém, irmãos? As muitas letras fazem a gente perder aqui um raciocínio, mas uma coisa interessante é que nesse livro, Rick, ele fala que passou por todo esse período do inverno, mantendo a sua lareira acesa e mantendo também a sua família aquecida. E o que nós podemos aprender com isso? Uma das coisas que nós podemos aprender para que a gente possa manter uma vida acesa, uma vida incendiada pelo Senhor, uma vida onde nós tenhamos um propósito, constância, perseverança. O Senhor, Ele nos convida a sermos perseverantes, a sermos pessoas constantes, a sermos pessoas que não vai retroceder diante de uma situação contrária, não será negligente ao seu propósito, não será negligente àquilo que o Senhor convida a cada um de nós a sermos e fazermos. Então, para que a gente possa manter essa chama acesa, assim como Paulo fala para Timóteo: ei, Timóteo, mantenha acesa a chama de Deus que está na sua vida, para que você não venha ser negligente, parafraseando, para que você não venha se perder no meio do caminho, para que diante das circunstâncias, diante das pressões, você não venha retroceder, mas para que diante das pressões você venha permanecer firme. Amém? Jesus, ele fala em João capítulo 16, versículo 33, no mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a Bíblia diz, se nós estivermos em Cristo nós já somos mais do que vencedores. E isso é um convite para que a gente venha entender. E essa lenha, para que a gente venha entender que essa lenha que Paulo e esses escritores falam a respeito de nós permanecermos acesos, nós vamos ter aqui como alguns critérios a palavra de Deus. Nós vamos ter como critérios uma vida de oração. Nós também aprendemos a respeito aqui de uma vida de adoração. Então, tudo vai se construindo, tudo vai sendo estabelecido, para que quando a gente entenda ou chegue nesse ponto, onde vamos falar a respeito de submissão, a autoridade ficará mais leve e também ficará mais fácil para a nossa vida. Amém? Vocês abriram aí Romanos 12? E vocês leram comigo no livro de Romanos, capítulo 12, a respeito de nós sermos fervorosos de espírito. Amém? Então, é um convite que Paulo ele fala para nós, a respeito de nós vivermos uma vida incendiados e também uma vida
fervorosa no Espírito. E no capítulo 13, abra comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo 13, versículo 1, nós vamos também falar a respeito um pouco dessa submissão à autoridade. Romanos 13, versículo 1, versículo 2, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Amém? Então, irmãos, esse é um tema, quando falamos a respeito de submissão e autoridade, é importante nós entendermos que esse tema, ele traz algo para nós, para que a gente faça uma avaliação de como anda o nosso coração em respeito a essa temática, que é submissão à autoridade. E quando nós vamos falar a respeito de submissão, uma das coisas que essa palavra, ela diz, submissão, ela diz assim, é um ato de sujeitar, obediência ou sujeição. Ou seja, é um ato de submeter-se a alguém que está em posição de autoridade. É a disposição para aceitar um estado de dependência, obediência e sujeição a uma autoridade ou uma força. É uma atitude de servir de boa vontade. É uma atitude voluntária do nosso coração em obedecer a uma autoridade. E a autoridade, ela traz uma ideia de poder delegado, ou seja, quando alguém tem autoridade, é concedido a essa pessoa o poder de realizar coisas que sem autoridade ela não teria como fazê-lo. Um exemplo, quando nós estamos transitando aí no trânsito de Belo Horizonte, e vocês que moram aqui nessa região aqui próxima a Pampulha, nós percebemos que ali sempre quando chove tem um semáforo que ele cai totalmente. E às vezes nesse momento que cai ali o semáforo, não tem como ali as pessoas enxergarem o que está acontecendo, se é sinal verde, se é sinal amarelo ou vermelho, vira uma confusão, vira um caos. E naquele momento era importante que cada um tivesse ali uma disposição em ceder uma passagem, ou então dando ali uma preferência. Mas nós entendemos e sabemos que as coisas não acontecem dessa forma. Deveria. Aquela atitude voluntária, não, pode passar, mas é necessário que então venha uma pessoa que está revestida ali de autoridade. E nós conhecemos ali aquele guarda, ele vai então naquele momento, naquela situação de caos, e a gente sabe que aquela pessoa, naturalmente falando, ela não tem poder algum para empurrar o carro, para poder fazer o carro avançar, ou então poder parar o carro na força do seu braço. Não é verdade? Quando nós olhamos para aquela pessoa e nós olhamos para o que ele está vestindo, nós entendemos que aquela pessoa vestida de um uniforme que representa um governo, que representa um estado, que representa ali uma instituição, nós entendemos que aquela pessoa, ela tem uma autoridade, ela tem um poder, que ela pode aplicar uma multa quando as pessoas não obedecem um comando que ela dá. E a autoridade, ela traz essa ideia que a partir do momento que a pessoa ela está revestida de um poder, de uma autoridade que foi dado a ela, e nós conhecemos por meio daquilo que ela está vestindo, ela pode aplicar punições. Da mesma forma, quando nós entendemos a respeito de submissão e autoridade, uma das coisas que nós precisamos entender que as autoridades, elas foram criadas para o bem da sociedade. Elas foram criadas para poder trazer paz, para poder trazer ali a conservação da paz no ambiente, na sociedade, na comunidade. As autoridades, elas não foram criadas para fazer o mal, mas para fazer o bem, para poder ajudar a sociedade, para poder ajudar a humanidade. Mas existem consequências para quando se desobedece uma autoridade.
E nós também podemos aprender na história da Bíblia, quando Deus ele deu uma ordem, nós também podemos ver anjos se rebelando contra a autoridade de Deus, e a consequência foi ruim para eles, sim ou não? Sim. Da mesma forma, quando nós olhamos e analisamos toda a história da Bíblia, nós vamos ver homens e mulheres que obedeceram às autoridades, obedeceram os comandos de Deus, obedeceram aqueles que estiveram numa posição de autoridade e foram bem-sucedidos. Mas também existem pessoas que, ao desobedecer ou não seguir o plano e o propósito original, tiveram grandes consequências. E trazendo para os nossos dias de hoje, nós precisamos entender que é importante aprendermos a respeito desse tema de submissão. Porque submissão é um ato voluntário de obedecer uma ordem, de obedecer alguém que está revestido ali de autoridade, mas também existe uma consequência para quando a gente não obedece. Mas nós também precisamos entender que existem situações e momentos que aonde autoridades que vão fazer com que a gente faça algo que fira o princípio da palavra de Deus, nós não precisamos obedecer cegamente esses princípios. Amém? Então, a Bíblia também ela nos dá um respaldo para que a gente não venha viver uma vida de submissão à autoridade de forma cega, mas ela nos ensina a respeito de respeitarmos a autoridade, mas se existe alguma ordem ou algum princípio que fira a palavra de Deus ou os princípios da palavra de Deus, nós não precisamos obedecer. Amém? No livro de Atos, se você abrir comigo Atos capítulo 5, versículo 29, diz assim um texto: Então Pedro e os demais apóstolos que afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Contextualizando, Pedro e os outros apóstolos, eles estavam pregando e anunciando a mensagem. E naquele contexto, o governo do Império Romano, ele estava cada vez mais em alta, e eles também estavam sendo cada vez mais opositores à mensagem do Evangelho. Eles estavam levantando uma oposição para poder paralisar a mensagem do Evangelho, para poder paralisar o crescimento dos filhos de Deus, para poder paralisar o crescimento da igreja. Então, naquele contexto, existiam líderes também religiosos que estavam ali a cargo, ou então entendendo que o Evangelho era uma ameaça para aquelas religiões, então se levantavam ali junto também com o governo do Império Romano uma resistência ao Evangelho, líderes religiosos enciumados por verem que o crescimento do cristianismo estava aumentando cada vez mais, então eles estavam sendo cada vez mais opositores da mensagem, eles estavam cada vez mais tentando resistir que o Evangelho crescesse naquela época. Mas uma coisa aconteceu, eles viram Pedro e os outros apóstolos pregando a mensagem, o quanto eles estavam trazendo pessoas para aquela condição de filho de Deus, fazendo com que eles fossem transportados de um império que nós conhecemos como o império de Satanás, para agora viver um reino de amor, que nós conhecemos o reino de Cristo, e as pessoas elas estavam resistindo, e eles começaram a ameaçar Pedro e também os apóstolos para que eles não viessem mais pregar essa mensagem, trazendo junto também com essas ameaças, aquelas ameaças de que eles iriam ser presos, de que eles iriam ser açoitados, mas uma coisa Pedro disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Por mais que existiu e houve situações aonde eles foram presos, aonde eles foram açoitados, aonde eles foram escarnecidos, foram zombados, eles permaneceram fiéis àquilo que a palavra de Deus diz. Eles não foram desrespeitosos em momento algum com aquelas autoridades, quando se referia às leis, àquilo que governava ali aquela época, os deveres de como cidadão, mas no que se dizia a respeito de pregar o Evangelho, e quando se levantou uma oposição, para que foi ao contrário daquilo que a palavra de Deus diz, eles permaneceram fiéis àquilo que a mensagem dizia.
eles permaneceram fiéis àquilo que Deus tinha declarado e falado para que eles continuassem a fazer, pregar o evangelho a todo tempo, a toda criatura. E nós formos trazer para os nossos dias de hoje, nós vamos encontrar também pessoas que foram revestidas de autoridade. E nós sabemos que tudo aquilo que foi criado por Deus é bom. As instituições de governo foram criados para trazer paz, para poder trazer ajustes na sociedade, manter e conservar toda a organização. E quando nós olhamos para esse texto de Romanos, capítulo 13, muitas pessoas até mesmo usam esse texto para poder atribuir a homens e mulheres que às vezes estão se candidatando para uma posição política. E eu não quero me deter muito a esse tema, mas em relação à política, mas uma das coisas que nós precisamos entender que as autoridades, elas foram criadas por Deus, mas aqueles que estão ali governando, não foi Deus que colocou. A instituição governo foi criada, e a autoridade foi dada a essa instituição, mas aquele que está naquela posição, não foi Deus que colocou aquela pessoa. Amém? Podem haver situações que vão ali conduzir pessoas para estar numa posição, mas a pessoa que está ali, a gente precisa entender que ela prestará contas também a Deus. Por mais que pareça que no cenário atual que nós estamos vivendo hoje, no contexto da política, por mais que aquelas pessoas estão instituídas ali de um poder, e nem sempre elas seguem aquilo que a Constituição Federal diz, o que a Constituição do Brasil ela pede para que as pessoas possam viver, governar, uma coisa é certa, a prestação de conta ela vai chegar. Amém? O nosso papel como filho de Deus é sempre estar honrando, respeitando. Paulo, ele fala para que a gente possa levantar as nossas mãos santas e também nós venhamos orar por aqueles que estão revestidos de autoridade, por aqueles que estão ocupando essa posição, para que eles possam governar bem. Mas se eles não estão fazendo isso, uma hora a conta vai chegar para eles. Amém? E eles terão que prestar conta disso. Da mesma forma, quando nós entendemos esse princípio, até mesmo no contexto de uma igreja local, quando nós fazemos ali o discipulado, nós participamos, agora nós temos aí a aula sobre o estatuto da igreja, e você também tem acesso ao estatuto da nossa igreja, nós vamos perceber que existe um governo aqui neste lugar. Existem pessoas que foram investidas de autoridade, que foram compostas aqui de uma delegação por meio da vida do pastor Bruno e Fabíola, e quando nós honramos, respeitamos, nós vamos ser bem-sucedidos. Mas quando nós não cooperamos, quando nós não estamos ali com a mesma motivação, com o mesmo desejo de cooperar, de ajudar, nós paralisamos o crescimento e até mesmo seremos mal-sucedidos nisso. E é importante nós entendermos a respeito disso, porque se a gente lê em Amós, capítulo 3, versículo 3, eu queria pedir à banda para poder me ajudar aqui nesse finalzinho, a gente já está encerrando, mas uma das coisas que nós precisamos entender a respeito dessa necessidade de viver bem com uma autoridade, sermos submissos a essas pessoas que estão revestidas de autoridade. Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Sabe, uma das coisas que precisamos entender a respeito disso, que entender e conviver com todas as formas de autoridade, ela é essencial e ela é importante para qualquer pessoa na vida se sair bem. Isso nos ajudará a manter aceso até mesmo essa paixão, esse fogo pelo Senhor, e Ele nos convida a vivermos bem também com a autoridade que foi instituída sobre a nossa vida, para que a gente possa caminhar bem, para que a gente possa cooperar com o crescimento
da igreja, para que a gente possa cooperar com o crescimento das pessoas que estão se tornando membros, estão participando, se envolvendo, para que a gente possa cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. Amém. E até mesmo, irmãos, para convivermos bem com Deus, é necessário nós estarmos de acordo com aquilo que Ele diz. No relacionamento, se a gente não tiver um bom acordo entre as partes, não tem como dar certo. Porque um vai pensar de uma forma, outro vai pensar de outra, uma vai querer investir o seu recurso de um jeito, outra vai querer fazer com que esse recurso faça de uma outra forma, ter ali o seu retorno, mas quando os dois se ajuntam e se alinham no mesmo propósito, andam de forma acordada, as coisas vão dar bem, as coisas elas vão se sair bem, elas vão ser bem sucedidas. Amém? Por isso é necessário nós entendermos a importância de nós andarmos de acordo, estarmos debaixo de uma autoridade que vai governar bem. Porque quando nós olhamos para o livro de Amós, capítulo 13, ele fala a respeito de andarmos de acordo. Essa palavra acordo no grego, ela tem uma ideia de sinfônio. Essa palavra acordo, ela traz uma ideia de sinfônio. E essa palavra sinfônio, ela traz uma ideia de uma harmonia entre os sons. Por isso, se deriva dessa palavra sinfônio aquilo que nós conhecemos como sinfonia. E a sinfonia são músicos que tocam de forma até mesmo profissional, cada um do seu instrumento de forma perfeita. Mas existe alguém que coordena cada um daqueles músicos para que aquela música, a sinfonia, ela possa sair perfeita. O maestro, ele vai conhecer cada um ali dos seus instrumentos. E cada um que está ali com o seu instrumento, ele precisa fazer bem aquilo que ele está tocando. E o maestro, ele vai conduzindo aquelas pessoas para que ele possa tocar de forma perfeita e para que o som seja transmitido aos ouvintes de forma perfeita. Ou seja, se nós não fazermos bem aquilo que foi proposto para nós fazermos, nós vamos atrapalhar aquele que está do nosso lado e também seremos um peso para aquele que está sendo o maestro da nossa vida. Amém? Deus, irmãos, Ele é o maestro da nossa vida, é a humanidade, é como se fossem esses músicos, cada um com seus dons, cada um com seus talentos, cada um com a sua forma de ser, cada um foi criado para um propósito, e Deus, Ele nos conduz, Ele conhece cada um de nós, e para isso nós precisamos entender o nosso papel, por isso nós precisamos entender para o que nós somos chamados, para cooperarmos bem para o plano que Ele tem para a nossa vida. Da mesma forma, numa igreja local, nós temos o pastor dirigente, temos a nossa diretoria, nós temos os pastores de áreas, os líderes, os liderados. Por isso o estatuto vai falar também a respeito até mesmo daqueles que são membros, a respeito dos seus direitos e deveres, para que tudo possa cooperar bem, para que tudo possa funcionar bem. E quando nada acontece de maneira bem, é porque alguma coisa está pendente. E quando nós vamos olhar, é alguém que não quer fazer aquilo que é pedido para ser feito, ou então faz de qualquer maneira, ou então quando não segue ali os princípios da palavra de Deus, e isso vai trazendo um desgaste, isso vai trazendo peso. Mas sabe de uma coisa? Quando nós entendemos que a palavra de Deus para a nossa vida é algo bom, e foram instituídas pessoas que estão aqui para nos ensinar, para nos dirigir, para nos liderar, para poder nos auxiliar no crescimento, entendendo esse ato de submissão, aonde nós iremos fazer de forma voluntária, a obedecer aquilo que é proposto, nós veremos a sinfonia acontecendo, a orquestra funcionando de forma perfeita, o plano de Deus sendo cumprido, o crescimento acontecendo, e na nossa vida, seja a igreja local, seja no nosso trabalho, quando nós entendemos esse princípio, as coisas vão ser bem sucedidas. Amém, irmãos? Queria pedir para
para que vocês ficassem de pé. Deixa eu orar com vocês. Pai, eu quero nessa manhã, Senhor, te agradecer pela Tua palavra, Pai, que é viva, pela Tua palavra, Pai, que é eficaz. E eu oro para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos auxilie nessa manhã a entendermos, Pai, a relevância e a importância desse tema de viver uma vida incendiada no Senhor, de vivermos, Pai, uma vida onde agrade ao Senhor, aonde nós iremos honrar e sermos submissos, Pai, às autoridades, aonde, Senhor, nós iremos orar pela vida daqueles que estão revestidos de autoridade, de poder, e nós oramos para que eles conheçam, Pai, o Senhor, para que eles continuem crescendo nos caminhos do Senhor e vivendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero, Senhor, te agradecer pela vida de cada um que está aqui nessa manhã, e eu oro para que o Senhor instrua-os e livra-os, Pai, de todo mal e de tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Muito obrigado e nós te agradecemos em nome de Jesus. Vão em paz.